Olá, meu nome é Clarice Gontarski Esperança, sou professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês dessa publicação que a gente organizou, chama-se História do Trabalho entre Debates, Caminhos e Encruzilhadas. Essa publicação traz pesquisas recentes que alimentam o debate sobre como escrever a história dos trabalhadores. E os textos, os capítulos dessa publicação, que eu tive grande prazer em organizar, abordam temas diversos, como as recentes reformas trabalhistas na América Latina, as transformações atuais no mundo do trabalho rural e urbano, a relação entre o trabalho livre e o trabalho escravizado, os trabalhadores indígenas, os partidos e associações políticas religiosas, entre outros diversos temas. Essa publicação, ela traz, na verdade, um conjunto de pesquisas recentes em história do trabalho que foram apresentadas em mesas redondas e em conferências no 5º Seminário Internacional Mundos do Trabalho, que reuniu quase 200 participantes do Brasil e do exterior na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em setembro de 2018, com promoção do GT Mundos do Trabalho da AMPU, do Programa de Pós-Graduação em História e do FCH da URGS e apoio CNPq e CAPES. O livro traz uma série de análises interessantes que eu apresento a seguir rapidamente. Inicialmente, temos uma instigante reflexão do professor Fernando Teixeira da Silva, da Unicamp, sobre a reforma trabalhista à luz do tempo, no capítulo Reforma Trabalhista, Emprego, Tempo e História. A seguir, a professora Vitória Basualdo, da CONICET e da Flaxo Argentina, disserta sobre as alterações provocadas pela reforma trabalhista em seu país e as principais consequências para a classe trabalhadora. A seguir, o professor Clifford Welch, da Universidade Federal de São Paulo, apresenta as transformações recentes nos modos de vida e no perfil dos trabalhadores rurais brasileiros. Em seguida, temos o capítulo Judiciário e a Reforma Trabalhista, as alterações na legislação trabalhista entre 1943 a 2017, do professor Alisson Dropa, da Unicamp, que aborda o conjunto de modificações ocorridas na legislação trabalhista do Brasil no período de 43 a 2017, trazendo para o foco alterações nas interpretações do Poder Judiciário. A seguir, temos o capítulo Notícias do Brasil, sobre o desejo dos fazendeiros de negociar com seus ex-escravos, a Organização do Trabalho Livre, do professor Antônio Luiz Ginegro, da Universidade Federal da Bahia, que debruça-se sobre o imediato pós-abolição para analisar as estratégias senhoriais que fazem frente à libertação dos escravizados e, especialmente, à mobilização crescente deles. Um dos autores é o professor Davi Leal, da Universidade Federal do Amazonas, que nos fala a seguir sobre o seu capítulo. Olá, eu sou Davi Avelino Leal, autor do 6º artigo da coletânea organizada pela professora Clarice Esperança, História do Trabalho, entre debates, caminhos e encruzilhadas. O meu texto, cujo título é Manuel de Souza Lobo, O Mundo do Trabalho nos Seringais do Rio Madeira e a Relação com os Índios Parintintim, 1913-1932, tem por objetivo analisar a relação entre esse grande seringalista situado no sul do estado do Amazonas, na calha do Rio Madeira, e a relação com os índios Parintintim, que ocupavam essa região desde meados do século XIX. A trajetória do Manuel de Souza Lobo é muito interessante porque o pai dele é um grande comerciante estabelecido no final do século XIX nessa região e a mãe dele é uma índia Parintintim. Então ele tem uma trajetória como um filho de um grande seringalista e uma mãe Parintintim. O Manuel de Souza Lobo passa a ocupar grandes castanhais em seringais nessa região no início do século XX e busca uma atração dos índios Parintintim para atuarem como trabalhadores nos seus seringais e nos seus castanhais. Vale ressaltar que o Manuel de Souza Lobo ele tem uma educação formal feita em partes da Europa, né, na França e em Portugal, onde ele estudou contabilidade, e quando ele retorna ao Brasil, ele passa então a trabalhar e a dirigir os seringais do seu pai, que retorna ao Ceará. Então, Manuel de Souza Lobo
ele busca atrair esses índios Parintins, inclusive ele banca o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, na década de 20, para que através do curso de Mendajur, né, o mais importante então indigenista atuando no Brasil, fizesse essa aproximação com os índios e os seus seringais. Então, o artigo ele analisa essa relação. Você tem, inclusive, na história e na memória dos índios Parintins, uma relação em que o patrão, o Manuel de Souza Lobo, é visto como um patrão menos violento e menos agressivo do que se comparado aos outros patrões daquela localidade. Então, o artigo problematiza um pouco essa relação, tentando também perceber a trajetória dos Parintins e como eles agenciam essa relação com o seringalista no Rio Madeira. Muito obrigada, Davi. Sigo então apresentando os nossos capítulos, né? O capítulo seguinte é da autoria da professora Gláucia Conrad, da Universidade Federal de Santa Maria, e apresenta a participação brasileira na Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em junho de 1938. O capítulo se intitula Para garantir os direitos do operário e defendê-lo contra as injustiças e opressões, Mundos do Trabalho, Tratado de Versalhes e a Conferência Internacional do Trabalho. Já o artigo do professor César Queiroz, da Universidade Federal do Amazonas, traz uma análise dos momentos que antecederam o golpe civil-militar de 64, a partir da perspectiva dos trabalhadores e de suas associações de classe na região norte. Por outro lado, o professor Aldrin Castellucci, da Universidade do Estado da Bahia, vai debruçar-se sobre as duas greves da Primeira República, sobre as quais mais se reproduziram estudos, as greves gerais de 1917 e 1919, e vai produzir uma análise comparada a partir dessas manifestações sobre como elas ocorreram em Salvador, Recife, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Já a historiografia que trata das relações entre a Igreja Católica e os trabalhadores ao longo da história republicana do Brasil é o tema do artigo da professora Isabel Bilhão, da Unicinos, e do professor Davidson Amaral, da PUC-Rio. Esses autores vão analisar os estudos que visam compreender o papel da religião católica na conformação das identidades e culturas dos trabalhadores do país. E, por último, o capítulo Trabalhadores Brasileiros Antifascistas, Terceira Internacional e Aliança Nacional Libertadora, do professor George Conrad, da UFSM, revisita o projeto, os antecedentes e a atuação da Aliança Nacional Libertadora nos anos 1930. Então, espero que vocês gostem da publicação. Essa publicação ela conta com o apoio do CNPq e pode ser acessada gratuitamente em diversas plataformas. Também pode ser enviada no formato impresso a bibliotecas, centros de documentação e a pesquisadores que o desejarem no país. Ela está à disposição, então, da comunidade acadêmica e para que ela seja enviada, né, basta entrar em contato com esse e-mail, então, aqui da organizadora. Muito obrigada e até a próxima.